E hora de estabelecer conexão com a Europa, será que dessa vez vai? Estados Unidos e Rússia elaboram um novo plano de paz para a guerra na Ucrânia, Killing. Bom dia para você. Tudo bom, Carla? Bom dia a você, Sheila, Fábio, a todos que nos acompanham. O grande problema desse ponto, desse documento de 28 pontos, é que a Ucrânia não participou. E a Ucrânia já deixou claro que é o seguinte: qualquer negociação de paz para esse conflito, em que eu sou parte direta, tem que contar com a minha presença. E diplomatas europeus dizem o mesmo. A Europa também tem que participar dessa mesa de negociações. Não adianta os Estados Unidos concordarem algo com a Rússia sem que a Ucrânia e a Europa também aceitem. Entre os 28 pontos, dois têm chamado mais atenção. A Ucrânia deveria cortar pela metade o seu exército e ainda devolver algumas armas, sobretudo mísseis de longo alcance. Como foram documentos vazados, não se sabe ainda se seria cortar pela metade o exército atual da Ucrânia, que tem cerca de 900 mil soldados, ou o exército ucraniano antes da guerra, que tinha cerca de 200 mil. Além disso, concessão territorial de toda a região de Donbass. E aí tem um ponto muito significativo. A Rússia não controla totalmente a região de Donbass, ou seja, a Ucrânia deveria ceder território que hoje ainda controla, cerca de 15%. E aí as regiões de Zaporígia e Kherson, a linha de frente seria congelada para negociações. Ou seja, é um documento, um plano, em que vai muito em linha com o que a Rússia sempre pediu. E a Rússia já deixou claro que não vai negociar se não for nos seus termos. E o entendimento da Rússia é o seguinte: se a Ucrânia não aceitar, eu vou continuar com essa guerra, que em fevereiro vai completar 4 anos. Tudo bem que muita gente imaginou que a Rússia em poucos dias já iria conseguir derrotar a Ucrânia. Mas a Rússia vai avançando. São passos de formiga, mas consegue sempre alguns avanços significativos. E que se a Ucrânia não aceitar os acordos agora, os pontos agora, no futuro vai estar numa posição ainda mais frágil e aí os termos da Rússia podem ser ainda menos favoráveis ao governo de Kiev. E no meio de tudo isso, mais um escândalo político na Ucrânia. Uma acusação de corrupção, de desvio de 100 milhões de dólares por parte de um aliado de Volodymyr Zelensky. E aí fica complicado para a Ucrânia, que quer entrar na União Europeia, e um dos pré-requisitos é diminuir a corrupção e ainda arrecadar mais dinheiro. Fica difícil você passar o chapéu na Europa e até mesmo nos Estados Unidos querendo mais dinheiro, sendo que o governo ucraniano enfrenta sucessivos escândalos de corrupção. Então, Volodymyr Zelensky está perdendo um pouco de popularidade, está precisando negociar com os seus políticos e está perdendo aliados, está precisando negociar com Europa e Estados Unidos e ainda precisa se colocar numa posição de força para tentar encerrar essa guerra com a Ucrânia. Então vamos ver qual que vai ser a posição europeia, que já falou, olha, não gostei muito porque eu não participei, a Ucrânia também, mas a verdade é que a Rússia tem hoje a faca e o queijo na mão. Pois é. O Killing, falando sobre outro conflito, a gente tem mais notícias de Israel atacando Gaza e tem gente morta, né? As pessoas continuam morrendo nesses ataques de Israel contra os palestinos em Gaza. Exato, e vale destacar que tem um acordo de cessar-fogo que já dura cerca de 6 semanas, né? Foi firmado em 10 de outubro. De lá para cá, segundo as autoridades que controlam a faixa de Gaza, né, o Hamas, cerca de 300 palestinos morreram em bombardeios israelenses. Israel afirma que ataca posições do Hamas e que o Hamas também está violando o acordo, atirando contra soldados israelenses. Então, são acusações mútuas. Enquanto isso, há uma pressão muito grande, inclusive no Conselho de Segurança da ONU foi aprovado o avanço desse acordo para a segunda fase, em que você tem uma transição política, uma força internacional de segurança. A Rússia e a China se abstiveram, mas o Hamas não concordou, dizendo que essa força internacional de segurança iria visar desarmar o Hamas e é algo que o grupo ainda não aceita. E aí, esse plano do Trump, né, para o futuro de Gaza, prevê essa força internacional de segurança, que teria a participação de alguns países árabes, enquanto a autoridade palestina passa por um processo de reforma política para depois assumir o controle da faixa de Gaza.
mas ainda é um plano que ele apresenta diversas arestas e não tem a concessão, não tem a confiança de grupos da Palestina e até mesmo de algumas lideranças de Israel que vai funcionar. Alguns políticos palestinos afirmam que Israel está tentando sabotar o acordo, realizando esses bombardeios, que Israel está isolado, mas Israel se defende afirmando que o Hamas tem violado o acordo. Então, tivemos a soltura de prisioneiros palestinos, de reféns israelenses, mas o que é o mais significativo para a região é uma paz duradoura, a reconstrução da faixa de Gaza e uma transição política, para que de fato as pessoas possam viver em suas casas e na sua terra. Mas, por enquanto, nenhum avanço. Infelizmente. Killing, bom trabalho para você por aí. Até mais. Valeu, até.